Pessoal, já temos já 7 pessoas. Dá para a gente iniciar de boa. A partir que os outros forem chegando aí, eles vão se encaixando aí. Beleza? Então, a gente vai iniciar aí falando sobre a regulamentação da fiscalização de trânsito por intermédio do vídeo monitoramento. Tá? Então, a primeira resolução foi a 471 de 2013, 18 de dezembro de 2013, que falava o seguinte: regulamentar a utilização do sistema de vídeo monitoramento para a fiscalização de trânsito em estradas e rodovias, nos termos do parágrafo 2º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 2º fala: a autoridade ou agente da autoridade de trânsito exercendo a fiscalização remota por meio de sistema de vídeo monitoramento poderão autuar condutores e veículos cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas online por esse sistema, né? Então, por que ele deixou bem claro aí que tem que ser online, né? É em tempo real. Você está sentado de frente com uma tela, essa tela vai estar transmitindo a imagem em tempo real do vídeo monitoramento que vai estar lá na avenida, que você vai estar captando as irregularidades. É óbvio, é evidente que ninguém aqui vamos dizer assim, tem um super memória no computador aí, um HD, que vai fazer tudo numa rapidez terrível que nós temos aí no trânsito. Até porque o vídeo monitoramento, não sei se alguém não trabalhou com o vídeo monitoramento, você em um minuto você consegue pegar 10 infrações assim sem fazer esforço. É impressionante a agilidade do vídeo monitoramento, a eficácia, né? Então, o que acontece? Você pode pausar naquele instante em tempo real. Você pode dar pause e aí você pode dar zoom, você pode aproximar a imagem, tudo direitinho, verificar a placa se está corretamente, se está legível, se você consegue visualizar a imagem da infração, se o cara está com o celular no ouvido realmente, se é um celular. Então, a qualidade da imagem é muito boa dessas câmeras. O zoom dele é absurdo de perfeição. Tá? Então, quando ele fala online, não quer dizer que você não vai dar pausa, que você não vai estar lá. Você não pode botar para gravar para no outro dia, depois, no outro dia, você está verificando. Mas você, naquele momento ali, você pode estar dando pausa e verificando. Tá? O parágrafo único fala o seguinte: a autoridade ou agente da autoridade de trânsito responsável pela lavratura do auto de infração deverá informar no campo de observação a forma com que foi constatado o cometimento da infração. Então, o que acontece? Eu visualizei a infração pelo vídeo monitoramento. Então, eu tenho que deixar claro isso no campo de observação. Tá? Como a gente é do município, o enquadramento não vai ser a resolução 471. A resolução 471 fala de estradas e rodovias. Tá? Eu vou explicar o que colocar no campo de observação na próxima resolução. Artigo 3º fala: a fiscalização de trânsito mediante sistema de vídeo monitoramento somente poderá ser realizado nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim. Então, você tem que avisar que aquela avenida, aquele local está sendo monitorada pelo vídeo monitoramento. Tá? Você não pode simplesmente botar uma câmera e não avisar. Tá? É aquele princípio da publicidade, né? Então, você tem que avisar que naquele local ali você está sendo monitorado, tá? Então, vamos aqui para outra resolução, que é a nossa, tá? Que essa aqui é só para rodovias e estradas. Então, a 532 de 2015, observe que demorou 2 anos para eles perceberem a falha, né? Que a gente não estava podendo monitorar. Tá? E aí, o que acontece? A 532 de 2015, ela libera a utilização do vídeo monitoramento, tá? Para vias urbanas, beleza? E aí, como é que funciona essa questão do campo de observação, tá? No campo de observação, o que você vai colocar lá? Vai botar visualizado a infração, né, pelo vídeo monitoramento,
né? Amparo legal na resolução 532 de 2015, tá? Então você tem que deixar claro. E além de colocar a observação que foi qual foi a resolução, qual foi o amparo legal, você também tem que descrever o que você está visualizando. Não basta você dizer que viu no vídeo de monitoramento. Você tem que descrever o que você está vendo. O condutor está falando no celular, segurando com a mão direita, próximo ao ouvido direito, papapá. Então, assim, você tem que descrever o que você está visualizando pelo vídeo de monitoramento. Tá? Aqui em Itabuna, a gente recomenda, e isso é feito em todas as infrações, que conste imagem no auto de infração. Como é que funciona isso? No Palm, que vocês manuseiam aí, vocês não podem tirar foto, então a gente registra a imagem pela tela. Você dá pause, aproxima a imagem, deixa uma imagem legal, pega o celular e tira uma foto da tela, pegando o veículo na infração, né? E pegando o número, o horário, tudo direitinho. E isso fica lá arquivado. Essa imagem, a gente sabe do Palm, não vai para a residência da pessoa. Mas quando a pessoa vai lá contestar, que ele vê a imagem, que é disponibilizada a imagem para ele no setor, ele acaba desistindo de fazer o recurso, porque aí realmente a imagem está clara de que ele cometeu infração de trânsito. Tá? E a gente só disponibiliza a imagem para o proprietário, né? Para evitar problemas aí do tipo, o cara chega lá, vim ver a imagem aqui do carro de minha esposa, que tomou uma multa. Chega lá, tá com outro cara, outro cidadão dentro do carro. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente só permite que o proprietário tenha acesso às imagens, né? Então, ficou claro aí em relação ao vídeo monitoramento? Alguma dúvida em relação ao vídeo? Não, agora tá beleza. Beleza. Vamos falar aqui sobre a regulamentação da utilização do sistema automático não meteorológico de fiscalização. Tá? É impressionante o número de portarias para regulamentar o sistema, né, não meteorológico de fiscalização. É impressionante. E começa lá de portaria 6, contando resolução lá não sei de onde. Eu perdi um tempo terrível juntando e verificando qual estava em vigor, qual não estava, e fui subindo, até chegar na última. Além das resoluções, nós temos ainda as portarias. É impressionante. Vocês vão ver aqui. Tá? Então, vamos lá. Quando ele cita o parágrafo 2º do artigo 280, eu coloquei aqui para deixar claro o que é. O parágrafo 2º do artigo 280 fala que a infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnológico disponível previamente regulamentado pelo CONTRAN. Então, existe um amparo legal para a gente fazer a fiscalização não meteorológica. Na resolução do CONTRAN, que está em vigor até hoje, a 165, tá? Ele fala o seguinte, a parte que a gente precisa entender, que é o seguinte: a imagem detectada pelo sistema automático não meteorológico, no seu artigo 4º, fala o seguinte: deve permitir a identificação do veículo e, no mínimo, registrar a placa do veículo, dia e horário da infração, deve conter o local da infração identificado de forma descritiva ou codificado, a identificação do sistema automático não meteorológico de fiscalização utilizado mediante numeração estabelecida pelo órgão ou entidade de trânsito com circunstância sobre a via, tá? Que é o registro. E o parágrafo único, a autoridade de trânsito deve dar publicidade à relação de códigos de quitata linha A, tá? A relação de códigos da linha B, ambas no inciso 2. É aqui onde pega, né? Você tem que dar publicidade a esse aqui. Eu não vejo isso aqui acontecer, tá? Mas também o povo não tem conhecimento para estar cobrando esse tipo de coisa. A resolução do CONTRAN que está em vigor é 165. Nós já estamos na 700 e lá vai fumaça, né? Então, ou seja, é uma das resoluções bem antigas que está em vigor até hoje. Beleza? Deixa eu passar aqui o slide. Gravado aqui.
Outra portaria, a primeira portaria que eu verifiquei, ó, eu coloquei na ordem cronológica, tá? Ela é de 2004, que ela fala o seguinte, ó. Essas fiscalizações não metrológicas, como é que funciona? Onde é que se deve fazer a fiscalização metrológica? Na 2004, a portaria 16 diz que pode ser utilizado para avançar o sinal vermelho do semáforo. Então, a fiscalização eletrônica não meteorológica, nós podemos pegar avanço do sinal vermelho de semáforo, podemos pegar quando o veículo para o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso, tá? Transitar com o veículo em faixa. Tem alguém aí que está com o áudio ligado. Deixa eu ver aqui quem cortar esse áudio aqui. Pronto, voltando aqui. Então, o que acontece? Transitar com o veículo em faixa ou pista regulamentada, tá? Como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo. Quando em movimento, não conservar o veículo na faixa a ela destinada, tá? Pela sinalização de regulamentação. Então, na portaria 16 de 2004, ele colocou essas disposições aí, quando é que a gente pode fiscalizar no metodológico. E tem outra portaria que acrescenta outras coisas. Por que eu foquei logo nessa? Porque eu tinha aberto a discussão em relação ao Ilhéus aí no Pontal, né? Aquela faixa exclusiva, tá? E aqui fala que pode ser verificado por sistema não meteorológico para a fiscalização, que é transitar com veículo em faixa ou pista regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo. Tá? Só para deixar claro que pode ser fiscalizado. Agora aqui cita um determinado tipo de veículo, né? Lá é aberto para alguns tipos de veículos, né? Aí só precisa verificar a legalidade em relação a isso, já que são vários tipos de veículos, não é um veículo específico, tá? Que aqui não está no plural. Quando em movimento, não conservar o veículo na faixa destinada pela sinalização de regulamentação. Também pode ser fiscalizado pelo sistema não meteorológico, tá? Essa portaria 16 de 2004 está em vigor até hoje. Ela sofreu alteração. Cadê? Ainda não. Ainda estou falando sobre ela aqui ainda. Vamos lá. Em relação ao avanço do sinal vermelho do semáforo, como é que é feita essa fiscalização não meteorológica? Existem algumas regrinhas, tá? Registrar a imagem após o veículo transpor a área de influência dos sensores destinada a caracterizar o avanço do sinal vermelho do semáforo fiscalizado, estando o foco vermelho ativado e respeitado o tempo de retardo determinado para o local pela autoridade de trânsito com circulação sobre a via. Esse retardo de tempo varia, como está aqui embaixo, de 0 a 5 segundos, tá? Então, o semáforo fechou, né, ficou vermelho. Esse retardo, a autoridade pode entender que 5 segundos aquela via ali de avanço é considerado, devido aos os ônibus, caminhões e tal. Papapá. Aqui em Itabuna, o tempo de retardo é de 1 segundo. Se você conseguir avançar nesse tempo de retardo de 1 segundo, a fiscalização não meteorológica não consegue pegar você. Então, como é que funciona? Passou 1 segundo do vermelho, ele aciona o sistema. E aí, se você estiver passando pelo sensor, ele detecta e aí ele tira a imagem, tá? Então, esse tempo de retardo que determina é a autoridade, beleza? Aí é feito um estudo do local para verificar. E aqui a gente tem alguns problemas com ônibus por causa disso, né? Mas aí, na época que, na gestão passada, quando eu trabalhei nessa parte de JAR e tudo, a gente estipulou um tempo de retardo para ônibus e caminhões de 3 segundos. Ainda permaneceu 1 segundo lá, porque para mexer nisso, porque você não tem como criar um critério só para ônibus, né? Então você tem que criar um critério para todos. Então, na hora de fazer o julgamento, se o veículo, o ônibus avançou no tempo de retardo de 3 segundos, a gente
fazer o julgamento, deferir o julgamento baseado nesse tipo do retardo. Então, usava essa portaria aqui para fazer vamos dizer assim, a justificativa do deferimento. Tá? Aí isso Parecer. como eu falei, vai Parecer. é isso, parecer. Isso vai de cada município, né? Fala aqui sobre permanecer inibido, não registrando imagem quando estiver ativo o foco verde ou no foco amarelo do semáforo fiscalizado. Então, ficou bem claro. Verde, vermelho, ou verde e amarelo, ele não está funcionando. Tá? Ficou vermelho, aí dali para frente tem um tempo de retardo de 0 a 5 segundos, que a autoridade vai decidir, para depois ele ativar o sensor. Tá? Na imagem detectada, registrar, além do estabelecido no artigo 4 da resolução, o foco vermelho do semáforo fiscalizado, então tem que estar lá. A faixa de travessia de pedestre, mesmo que parcial ou na sua inexistência, a linha de retenção da aproximação fiscalizada. Então, se não tem a faixa de pedestre e não tem a faixa de retenção, você não pode estar notificando a fiscalização não meteorológica para relação a avanço do sinal vermelho. Então, uma das faixas aqui em Tabuna que sempre está pintada, se a prefeitura não pintar, a empresa responsável pinta, é justamente onde tem a fiscalização não meteorológica de avanço de sinal. Porque é uma das regras, né? Tem que estar lá a linha de retenção, se melhor ainda, a faixa de pedestre. Beleza? Aí alguém pergunta assim, e se tiver intermitente? Ou não detecta o avanço. Não. E só quando está vermelho. Alguma dúvida aí? No artigo 6º? Tranquilo, né? Já chegou em casa, Berkeley? Barroso corre. Já cheguei. Barroso gosta de pisar no pé mesmo. Bem devagar, bem devagar. Tava sem trânsito. Tá justificado. Beleza. Tá tranquilo. Falamos aqui do avanço, né? Vamos falar agora sobre a parada sobre a faixa de travessia de pedestre na mudança de sinal luminoso. O sistema automático no metódico de fiscalização de parada sobre a faixa de travessia de pedestre na mudança de sinal luminoso deve registrar a imagem do veículo parado sobre a faixa de travessia de pedestre, decorrido o tempo de permanência determinado para o local, pela autoridade de trânsito com circunstância sobre a via. Esse tempo também tem um tempo estipulado, é de 5 a 12 segundos. Então, vamos lá. O veículo parou sobre a faixa de pedestre e aí ficou vermelho. Se ele, em 5 segundos, conseguir, vamos supor que aqui em Itabuna seja 5 segundos. Se ele, em 5 segundos, conseguir dar uma ré e sair sobre a faixa de pedestre, ele não vai ser detectado pelo sensor. Né? Então, assim, ele tem ainda uma carência aí de poder regularizar a vida dele ali na via, se ele detectar, se ele souber disso. Se bem que o pessoal não sabe disso, né? Ele acha que parou ali e já levou a multa. Sendo que ele tem aí um tempo, um retardo mínimo de 5 segundos. Né? Geralmente... Ô, Teles, Oi, pode deixa eu falar. boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a esse sensor. Não sei se você saberia responder. Tudo bem, nesse caso aí, eu vejo o sensor são as linhas que estão no chão lá, né? Mas se a roda do veículo ficar na área que não está sobre a linha, por exemplo, ele passou ali, ele está não em cima da linha, mas depois da linha um pouquinho, tipo assim, o sensor vai pegar de qualquer forma? Aqui, ó. Vou ler novamente aqui no artigo 6º, parágrafo 1º aqui, ó. Registrar a imagem após o veículo transpor a área de influência dos sensores. Tá? Então, ele tem que transpor essa área de influência. Se ele não transpor, não tem como acionar. É como se fosse um disjuntor, entendeu? O sensor ali, como um disjuntor, ele liga e aciona. Ele mesmo se multa, entendeu? Não é a gente que multa ele, não. Ele mesmo que se multa. Ele vai lá e aciona a multa dele. Certo. Na imagem detectada, registrar, além do estabelecido no artigo 4 da resolução, 165 no mínimo, o foco vermelho do semáforo veicular de referência e o veículo sobre a faixa de travessia de pedestre da aproximação fiscalizada, já que
a multa está em cima da parada sobre a faixa de pedestre, então tem que constar essa imagem lá. E a faixa tem que estar nítida, né? Tem que estar brilhando, assim, bonitinha, para notificar esse veículo. Aqui em Itabuna, a fiscalização é só não meteorológica de avanço. A gente não fiscaliza parada sobre faixa de travessia, não. Pelo menos eu nunca vi ninguém tomar multa sobre isso. Trânsito em faixa ou pista regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo. Artigo 8º, o sistema automático não meteorológico de fiscalização de trânsito em faixa ou pista regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo deve registrar a imagem enquanto o veículo do tipo não autorizado transitar na faixa ou pista regulamentada como de circulação exclusiva, permanecer inibido, não registrando a imagem durante a passagem pelos sensores do veículo do tipo autorizado a circular na faixa ou pista regulamentada como de circulação exclusiva. É aí que já a minha discussão, a minha dúvida. E eu não tenho conhecimento, porque para a gente ter conhecimento de uma coisa assim prática, a gente precisa praticar ou ter um exemplo, né? Aqui em Itabuna a gente não tem esse exemplo, então só tem uma teoria. Eu teria que buscar a parte para entender. Aqui está dizendo que o sensor só deve ser ativado para os veículos não regulamentados, né? Então, esse sensor, ele deve detectar uma pesagem. Ele deve ter uma pesagem mínima para ele saber que ali é um ônibus, que ali é um veículo de maior porte e não de menor porte, entendeu? É aí que justamente... Oi. Ô Jorge, assim, ali eu ouvi falar que eles sabem que é um veículo de maior porte ou menor porte pela distância do eixo. É o sensor 1, o sensor 2. Aí ele passa e faz esse cálculo, entendeu? Pelo espaço do eixo do carro. Entendi. Então vamos lá. Lá no Pontal pode moto, pode van, ônibus. E o que mais? Mototáxi, né? Mototáxi. E táxi, moto, vans e ônibus. Mas ali, assim, não é o sensor. Ali, na verdade, pegam todos os veículos. E aí alguém, eu não sei se é alguém da Sutran, ou alguém da própria empresa de ônibus que for, da IECT, que faz essa seleção. Se fosse só ônibus, era mais fácil do próprio radar já fazer essa distinção por conta do tamanho do espaço do eixo. Mas naquele caso do Pontal ali, é alguém que fica selecionando. Tanto, por exemplo, as vans, como são autorizadas a passar por ali, então, o município manda uma relação de veículos, de escolar, por exemplo, exceto as motos, mas as vans escolar de turismo, o município manda uma relação para a GCT e a GCT, na hora de fazer essa triagem, ela sabe. Não, mas aí esse local não deveria ser o não meteorológico, deveria ser o vídeo monitoramento, já que pega tudo, entendeu? Porque aqui não, ele não está dizendo que pode, não. Aqui tem que, no artigo 8º, ele deixa bem claro, permanecer inibido, não registrando a imagem durante a passagem. E por isso que ele deixa claro que tem que ser um determinado tipo de veículo. E geralmente é veículo de grande porte, né? Que liberam uma faixa, no caso ônibus. E aí qualquer veículo menor que passar, eles vão registrar pelo sensor. Veículo de maior porte, eles não vão registrar pelo sensor. Então, como vocês pegam tudo, aí vocês estão de desacordo com o artigo 8º do parágrafo 2º da portaria 16. 16. É. Boa noite, pessoas. Boa noite. Jaqueline falando. Tá sem imagem aí porque eu tô muito cansada hoje, tô aqui na cama. Eu soube, Jorge, aqui, logo quando eu cheguei, né, eu tive essa curiosidade de perguntar, e um dos nossos colegas que estavam entre os novatos, ele disse que trabalhou na GCT. E aí eu conversei um pouco com ele a respeito disso, e ele disse que existe um banco de dados, tipo o que a Assis falou.
existe um banco de dados e que é como se fosse um pendrive que faz essa leitura automática das placas que são permitidas transitar naquela localidade, exceto aí as motos, tá certo? As motos são descartadas. Eu fiquei, assim, acreditando, vamos dizer assim, nessa situação, porque eu já peguei defesas para fazer de taxistas de outras cidades, né? E como eles não são cadastrados, né, nesse banco de dados, eles são autuados. Entretanto, as placas ali, elas não dizem que aquela faixa só pode ser utilizada por taxistas do município. Ali fala táxi. Táxi é táxi, né? Então, por isso que eu tive essa curiosidade de perguntar, mas, segundo o colega, existe um banco de dados e essa leitura é feita automaticamente. Mas é falho. Ouviram aí? Eu percebi, mas é falho. Você vê que não detecta os veículos de outras cidades, né? Esse banco de dados Exato. aí é falho. E eu peguei também de uma moça aqui, que ela tem uma van escolar e foi minha aluna no Senat. Ela recebeu 5 notificações, ainda sendo do município, ela recebeu 5 notificações naquela faixa com o veículo dela. Eu estou abrindo um debate em relação a isso, não é para polemizar, não. É para deixar claro para todos aí que pode haver uma situação lá na frente do município ter que devolver esse dinheiro, entendeu? Das pessoas que foram notificadas por se comprovado que deveria ser utilizado outro mecanismo, né, de fiscalização. Mas pode falar. Só para complementar aí, Jaque, em relação aos táxis, que há uma discussão lá, há um entendimento lá, que táxi de outra cidade só é táxi na cidade dele. Por isso que é autuado o táxi de outra cidade. Aí eu questionei. E o ônibus? É só o ônibus da cidade dele? Quer dizer que o táxi que vem fazer um transfer, por exemplo, de Itacaré para o aeroporto de Ilhéus, ele não pode passar na faixa exclusiva porque ele é um táxi da cidade. E aí ele sempre deu esse entendimento que o táxi só é táxi, o alvará dele de táxi é só para a cidade dele. É por isso que eles autuam táxi de outras cidades passando na faixa exclusiva. Eu vou dar um exemplo aqui, Assis. Eu pego o táxi aqui, eu sou taxista, pego um cliente aqui e vou na Praia do Cristo para ela resolver alguma coisa e vou retornar, né? E aí eu pego a Ponte Nova e resolvo passar lá pelo Pontal. Aí eu estou com o cliente voltando para Itabuna. Eu mesmo cliente fui na Praia do Cristo e estou voltando. Aí eu seria notificado. Sim, nesse caso, sim, que você, segundo a alegação lá do entendimento do pessoal da Sutran, é que você não pode fazer esse serviço de retorno. Esse retorno tem que ser feito por um táxi da cidade. Entendi. Certo. Aí eu até questionei, então, quando ele sai do perímetro dele até Ilhéus, ele não pode chegar até Ilhéus com o cliente, quer dizer, ele vai ter que chegar no meio da estrada e fazer o transbordo. Esse questionamento dele em relação ao retorno tá certo, beleza. Eu não poderia mesmo voltar com o cliente, isso a não ser que eu tenha autorização da AGEPA para isso. Então nem do Salobrinho. Se eu tiver com autorização da AGERBA, com um cliente individual, eu posso levar ele no Japão e volto. Portanto, que eu tenho autorização para isso. Agora, em relação ao Japão, não, né? Porque a AGERBA só pega no estado da Bahia, né? Eu só posso rodar aqui da Bahia e volto. Agora, eu ia até querer essa licença sua aí, porque eu tenho uma licença da AGERBA, mas eu só posso rodar dentro da Bahia. Eu ia até pedir a você essa licença, que eu estou precisando sair do estado. E a NTT, na verdade, ela não dá essa licença para vans. Não. Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu não deixo de ser táxi, entendeu? Porque assim, o que está sendo discutido, o que está na placa vertical lá é táxi. Não está dizendo táxi de Ilhéus, táxi de serviço, táxi não sei o quê. Não está isso. É táxi. Táxi é táxi, acabou. Está lá no documento do veículo, subcategoria táxi. Então, eu tenho o direito de passar por ali, entendeu? Essa discussão aí,
graças a Deus que tem justiça comum, né? Vale inacível e derruba, né? Não tem problema nenhum, não. Entendimento, às vezes, esses entendimentos equivocados se resolvem na justiça. É para isso que tem justiça comum mesmo. Mas vamos lá. Vamos Manda para voltar. mim que eu quero ganhar dinheiro. Não, mas pelo entendimento da Jari aí, vocês vão levar, você vai levar pau do mesmo jeito. É melhor depois. Leva nada. Leva Eu não? consegui derrubar, não, consegui derrubar as autuações dos alunos. Então eles não Foram alunos aí do Senado, entendeu? então eles não estão tendo esse entendimento. Eles não estão afinados, não. A GCT fala uma coisa, a Jari entende outra, então, né? Vamos Porque lá. a Jari, na verdade, ela tem que julgar de acordo com as normas legais, né? Lógico, não, lógico. Mas tô dizendo assim, geralmente só é afinado, né? É só que é para se lascar todo. Mas aí não tá afinado. Mas beleza, vamos lá. É porque no caso aí que você tá falando que não tá afinado, é porque então não deveria nem gerar, né? Justamente. Você já parou para pensar? Oi, Oi, vai falar. Evergley. Vou parar para pensar que existe o barro na parede. O barro na parede é o seguinte: notifica 1000. Se 20 for aluno de Jaqueline, entra com recurso e ganha. Os 980 que foram notificados pagam, então vale a pena. Ai. Mas existe uma coisa, às vezes, que acontece o seguinte: ação coletiva. Tem advogado que vai tomar uma multa dessa. E aí ele vai estar com a ação coletiva. Ele vai pensar nele e nos outros. E aí, na hora que ele ganhar, aí pronto. Aí você vai ver o retroativo entrando com gosto de gás. Com certeza. Entendeu? Sempre tem um bonzinho para ajudar o coletivo. Sempre tem um, né? Eu também acho. A questão toda é que Não é mais os fácil gestores consertar a falha, botar um vídeo de monitoramento lá e resolver o problema? É mais fácil. também acham. Eu acho que pega até mais infração. Porque você não foca só nos veículos, né? Você vai focar também em outras situações. Você vai visualizar sem cinto, celular, sem capacete. Tanta coisa você vai visualizar no vídeo de monitoramento. Teles, eu acho até interessante a questão de que a gente não tem advogados aí que atuem nessa área, né? Quer dizer, poxa, a maioria dos advogados que chegam com aquela pompa, né, quando é notificado, eles fazem os questionamentos, mas eles não conhecem nada do CTB. Aí eu digo a vocês, será que... de formação, né? Porque quando eles vão se formar, advogados, eles não têm essa matéria de trânsito. Para isso, eles teriam que fazer uma especialização, entendeu? Não, e não até tem, Jaque, só que não é optativo. É optativo, eles Então, não pegam. quem é que quer? Ninguém quer.